Fala aí, nação rubro-negra, está no ar mais um vídeo de impacto aqui no canal. Olha, se você acha que as novidades do Flamengo ia dar uma acalmada, se enganou. Fechou agora. O Flamengo acaba de anunciar a contratação de Danilo e ele vai chegar no Rio de Janeiro na próxima semana. Mas calma, porque a diretoria do Mengão, que parecia ter perdido a mão no mercado, tomou uma atitude que vai dar o que falar. Voltou atrás em negociações. Gente, mas vergonhoso, não? E não para por aí. A situação financeira dos clubes está pesando. Sabiam que tem mais de 30 milhões de reais ainda a serem pagos ao Flamengo? A crise financeira de outros times também impacta o Mengão. E a nossa busca por reforços está demais. E para completar, vou trazer a lista dos relacionados para o próximo jogo, que acontece hoje, com novidades quentíssimas que vão deixar vocês e toda a torcida do Rubro Negro de boca aberta. Por isso, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma informação aqui do canal. E fica comigo até o final, pois vocês sabem, no final sempre tem aquelas notícias bombásticas que vocês gostam de comentar. Vamos pro vídeo. Vídeo no canal Vini Casagrande, vídeo com informações importantes do Flamengo, que nesse momento está a caminho de Brasília, local do confronto com Volta Redonda, nesse sábado, 4h30 da tarde, jogo que vai marcar a estreia do elenco principal na temporada em uma partida oficial e que também pode marcar a estreia de Juninho, único reforço até o momento para a temporada. A gente vai trazer a lista de relacionados e tem desfalques. Um desfalque já era esperado, o outro foi surpresa. E tem também aquela questão, Lohan vai jogar? Foi relacionado, Felipe Luiz vai utilizá-lo? Eu vou explicar tudinho para vocês. E vocês sabiam que o Flamengo está na FIFA, correndo atrás de 32 milhões de reais a receber? Pois é, clubes que devem ao Flamengo? Pois é. Corinthians deve ao Flamengo? Vou trazer também essas informações para vocês. E o Jorge Jesus conseguiu mexer com o meu coração de novo. Ele deu uma boa entrevista e falou sobre o Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vini Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda, seja se inscrevendo, dando like ou até mesmo compartilhando, porque quanto mais você compartilha, mais as pessoas vão conhecendo o canal Vini Casagrande e assim a gente vai chegar naquela meta estabelecida para essa temporada de 400 mil inscritos no canal Vini Casagrande. Vamos para... fica ligado aí porque o Flamengo e a Adidas vão lançar a versão manga longa de camisa rubro-negra nessa temporada. Sensacional. Eu morro de saudade de ver jogador jogando com a camisa manga longa. Me lembra muito época de Romário, Iranildo, Tirson jogava muito camisa manga longa. Eu falo desses jogadores porque esses jogadores jogavam no Flamengo quando eu comecei a acompanhar futebol e eu me tornei Flamengo, e me lembra muito dessa época. Só que o valor vai ficar salgadinho, né? R$499, R$500. Então, para quem tem condições, aproveite, porque a camisa está linda. Vamos falar de Jorge Jesus agora, porque ele deu uma longa entrevista ao GE, e eu vou pegar aqui uma parte dessa entrevista que ele fala sobre saudade do Flamengo, saudade do Brasil, saudade do Rio de Janeiro. E essa parte, confesso, mexeu comigo, porque eu sou muito fã do Jorge Jesus, não vou negar para vocês, sou mesmo. Para mim foi o maior treinador que eu vi no Flamengo até o momento, desde quando eu comecei a acompanhar o Flamengo. Tenho 34, vou fazer 35 anos e eu morro de saudade desse português, não vou mentir para vocês, e ele também tem saudade do Rio de Janeiro. Abre aspas para a resposta dele: guardem um lugar no meu coração por tudo que envolveu jogadores e torcedores. Você é testemunha, às vezes coloco os meus vídeos para recordar 70 mil pessoas a gritar olê, olê, mister, mister. Isso eu não tive, em hipótese alguma vou ter, nem no meu país. Estive no Benfica, ganhei tudo que havia para ganhar e nunca tive um jogo que os torcedores gritassem para mim. Nenhum. Então tenho que ter saudade do Brasil e do Flamengo. Nossa, Jorge Jesus, eu grito para você, olê, olê, mister, mister.
Você me deu muitas alegrias, Jorge Jesus, saiba disso. Tamo juntos, Jorge Jesus, é um cara sensacional, de verdade. Vamos agora falar da lista de relacionados do Flamengo para pegar o Volta Redonda nesse sábado. Repito o que eu falei na minha introdução, jogo que vai marcar a estreia, do elenco principal do Flamengo nessa temporada, porque eu estava lendo uma mensagem importante aqui. O jogo está marcado para o Mané Garrincha, 4h30 da tarde. Para quem não sabe, esse jogo será no Mané Garrincha, porque o Volta Redonda, que tem o mando de campo, recebeu uma baita proposta para vender esse mando de campo. Ofereceu ao Flamengo também. O Flamengo aceitou, o Volta Redonda aceitou e eles vão jogar no Mané Garrincha. Na visão do Flamengo, é melhor jogar no Mané Garrincha a jogar lá no Raulinho de Oliveira, questão de gramado, questão de logística também, porque para ir para o Raulinho de Oliveira seria de ônibus, uma viagem que pode ter engarrafamento, que pode ter problema na estrada. No caso do Mané Garrincha, em Brasília, é voo fretado, em 1h30 eles chegam lá, então para o Flamengo foi melhor, ainda recebeu uma boa quantia por isso, 2,5 milhões de reais por jogar no Mané Garrincha. Gramado ruim por gramado ruim, é melhor jogar no gramado menos pior, que é do Mané Garrincha. Lista de relacionados: Alcaraz, Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, De Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, o zagueiro, Juninho, o atacante contratado, o único reforço nessa temporada até o momento, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, Plata, Rossi, Wesley. Esses são os relacionados. Sei que muita gente vai falar assim, tá faltando gente. Pois é, tá faltando o Cebolinha, ele não foi relacionado, já era previsto, está aprimorando a parte física. E uma outra ausência que chamou a atenção de última hora foi o Luiz Araújo. E o Flamengo emitiu um comunicado oficial para justificar as ausências. Luiz Araújo fará trabalhos individualizados no CT Jorge Elal, seguindo um planejamento de controle de carga estabelecido pelo departamento médico. Já Everton Cebolinha está em fase de recondicionamento físico com atividades em campo e também permanecerá trabalhando no Rio de Janeiro. Outras ausências: o zagueiro Pablo, o atacante Carlinhos e o meio-atacante Lohan. Esses 3 jogadores que já fazem parte do elenco profissional, mas iniciaram o Campeonato Carioca com um time alternativo, eles não estão nos planos do técnico Felipe Luiz. Já falei para vocês, Veneu, Lohan não está... Já falei, o Felipe Luiz não vai utilizar o Lohan. Se ele não for vendido, ele vai descer para o sub-20. Isso que vai acontecer, o Lohan não terá espaço com o técnico Felipe Luiz. Por conta disso, o Flamengo mantém as negociações com o CSKA. E o problema não é o valor, o Flamengo já aceitou o valor de 8 milhões de euros por 80%. O problema não é o valor, o problema é a forma de pagamento. O CSKA ofereceu até 2027, em parcelas até 2027, e o Flamengo quer à vista ou receber no máximo em 6 meses. Por que isso? Porque com o CSKA não tem nem como pedir garantias bancárias, porque é um clube russo e hoje times da Rússia estão sem crédito na praça, entre aspas, para vocês entenderem. Então, para o Flamengo, além de ser mais vantajoso ter o dinheiro agora, como foi com o Fabrício Bruno, ainda tem essa questão de garantias financeiras que não tem como pedir. O valor já está baixo, que o CSKA pague à vista mesmo. E nesse ponto o Flamengo está certo. Mas isso, a ausência do Lohan nessa lista de relacionados só mostra isso que eu já falei para vocês há muito tempo. Com o passar do tempo, o Lohan vai se desvalorizar no Flamengo. Ele vai descer para o sub-20. Será que no sub-20 ele vai conseguir manter a mesma vontade? Na verdade, ele já está até sem vontade, porque é isso que as pessoas relatam no dia a dia, que frequentam o dia a dia do Flamengo. Que o que falta ao Lohan não é técnica, não é qualidade. Todo mundo sabe da qualidade técnica dele, do nível dele. O que falta ao Lohan é, vou usar a palavra que me utilizaram, tesão no dia a dia. É isso que falta. E não é coincidência. Não foi utilizado por Tite, não está sendo utilizado por Felipe Luiz. Não é coincidência. Algo acontece com o jogador. E se já identificaram isso, que venda por uma boa quantia. Para finalizar o nosso assunto, o nosso vídeo, galera, o Flamengo tem 32 milhões de reais a receber de dívidas de clubes Estrela Amadora, Leixões, Almeria, Internacional. Eu venho trazendo de maneira picotada, porque aos poucos eu vou descobrindo aí as dívidas que os clubes têm com o Flamengo. E agora eu resolvi fazer
essa matéria e trazer aqui para vocês. Vamos lá. Estrela Amadora deve ao Flamengo 2.600.000 euros, já com juros e multa. O Leixões deve 175 mil euros, sem juros e sem multa. O Almeria deve 1.800.000 euros, já com juros e multa. E o Internacional deve ao Flamengo 700 mil euros, ainda tem juros e multa. É um total de pelo menos 5.275.000 euros. Dá em torno de 32 milhões de reais na cotação de hoje. Vene, o Corinthians deve ao Flamengo? Não, o Flamengo não entende que deve, porque a Brax, que é patrocinadora do Corinthians e fiadora na operação envolvendo a venda do Mateuzinho, está pagando ao Flamengo, está quitando o valor nessa temporada de 2025. São 5 parcelas e essas 5 parcelas vão totalizar 17 milhões de reais. É isso que o Flamengo tem a receber ainda do Corinthians em relação à venda do lateral direito Mateuzinho. Pessoal, é muito sério isso. Como é que o Flamengo tem 32 milhões a receber de 3 clubes da Europa e um brasileiro? O Internacional, o Flamengo não pode ir à FIFA por ser clube brasileiro. Primeiro tem que acionar a CNRD, já expliquei isso aqui para vocês. No caso do Almeria, do Leixões e Estrela Amadora, o Flamengo já acionou a FIFA. Inclusive, em relação à Estrela Amadora, o Flamengo tem mais 2.600.000 euros a receber. As parcelas ainda não venceram. O Flamengo acha que o Estrela Amadora vai pagar dentro do previsto? Não. O Flamengo não acha isso e já espera até mesmo um atraso da equipe portuguesa. Mas, querendo ou não, nesse momento são 32 milhões de reais. Gente, é muita grana. É o valor do Juninho, tá? Foi o valor que o Flamengo pagou pelo Juninho. 5 milhões de euros para contratar o Juninho. Um atacante. É isso que o Flamengo tem a receber. Vocês acham que isso não faz diferença? É óbvio que faz. Até o próximo vídeo. Saudade dos seus principais jogadores e a hora do reencontro chegou neste fim de semana. Os principais atletas do elenco rubro-negro devem estar em campo no Campeonato Estadual. Pedro Henrique Torre traz as informações. Valeu, pessoal. O Flamengo volta a campo neste fim de semana pelo Campeonato Carioca, 16h30 em Brasília contra o Volta Redonda. Vice-líder da competição, tem 9 pontos. Vai ser um jogo importante. Afinal, a estreia do elenco principal em jogos oficiais na temporada 2025. Pode ter também a estreia de Juninho, o único reforço do Flamengo até agora para a temporada de 2025. Ele foi relacionado pelo técnico Felipe Luiz, o atacante da camisa 23. Outros jogadores também importantes do elenco estão nessa relação também. Bruno Henrique, enfim, também o Rossi. Vários outros jogadores como Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, todos os jogadores principais do Flamengo vão estar nessa partida contra o Volta Redonda. 2 permaneceram no Rio de Janeiro, 2 que estão ainda em processo de recuperação. O Luiz Araújo, por exemplo, controle de carga física, está no planejamento da comissão técnica, e o Everton Cebolinha ainda se recupera da lesão bem grave que ele teve em agosto do ano passado no tendão de Aquiles da perna esquerda. Já treina com o grupo, mas ainda vai demorar um pouquinho mais para voltar a campo. Então o Flamengo pode ter a estreia de Juninho, vai ter a estreia do elenco principal. São essas as novidades para o fim de semana. Provável Flamengo, time que deve enfrentar o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Matheus Cunha no gol, Varela na direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro na esquerda, Pulgar e Gerson abrindo ali o meio-campo, De La Cruz, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gonzalo Plata no ataque, o técnico Felipe Luiz. E Danilo está cada vez mais próximo do Flamengo. Segundo a reportagem do GE.com, o lateral já acertou as bases salariais com o rubro-negro e rescinde com a Juventus na próxima semana. E aí, resolvidos os detalhes burocráticos, Danilo deve assinar contrato de 2 anos com o rubro-negro carioca. Hoje também foi dia de apresentação de um meio que se junta ao tricolor do Ceará, com o Fortaleza. O Davi Luiz foi apresentado, na entrevista rasgou elogios à equipe do Vojvoda. A partir do momento que eu estava livre e tive algumas propostas, em nenhum momento cogitei ir para outro lugar, porque a do Fortaleza é a única que ardia o meu coração. Foi fácil de decidir e resolver, porque eu estou onde
e eu quero estar. Quero sim ser... Acenando pra torcida. Coringa Gerson. Jogadores acenando de longe. O Wesley. O lateral direito. Cheio de moral, o garoto Wesley. Vamos pra galera! Jogadores do Mengão vindo atender a nação rubro-negra! Rossi! Rossi por aqui! É o melhor goleiro do Brasil! Puta que pariu! É o melhor goleiro do Brasil! Rossi! Por favor, Rossi! Felipe! O Rossi segue aqui atendendo a nação. Valeu, moleque! Valeu, Felipe! Caralho, velho! Jogadores do Mengão, o técnico. Olha o Arrasca aí! Rossi! Para Arrasca! Vem aqui, Arrasca! Olha o homem, pô! Aí a Arrasca dando muitos autógrafos. E o Felipe segue por ali, ó. Vai pra lá o Arrascaeta. Vamos seguindo o nosso uruguaio. Tem até um patrulha canina no meio. Que loucura, nação! Tá aí o Rossi. Rossi. Ô Rossi. E o carinho da nação, Rossi. Olha o Arrasca por aqui também. Vai ter no Flamengo! De Arrascaeta. Jogadores do Mengão atendendo a torcida. Mais do Rossi. Felipe por ali. Sensacional essa chegada do Flamengo. Recebendo o carinho da nação rubro-negra em Brasília. Tá aí o Arrasca. Muito requisitado. O nosso camisa 10. Que loucura, nação! Que loucura! De Arrascaeta! Vamos dar a volta! Atrás os jogadores do Mengão. Vamos ver o Felipe. Sensacional também o treinador do Flamengo.
aí o Felipe Luiz e o Rossi entrando depois de fazer a alegria da nação. E agora as atenções se voltam ao Arrasca. Arrasca que vai estrear a camisa número 10. Vai dar certo, Tá aí o Arrasca distribuindo autógrafos. O ídolo da nação rubro-negra. Olha o autógrafo. Galera conseguindo o autógrafo do De Arrascaeta. Não para de atender a nação uruguaio. E agora sim entrando, Jorginho De Arrascaeta, o último jogador do Flamengo a entrar no hotel. É isso. Nosso repórter Gabriel Orfon trazendo a chegada do Flamengo, a festa grande, os jogadores atendendo os torcedores, Rossi, Arrascaeta, os jogadores atendendo a torcida lá em Brasília. E a gente fala aqui agora sobre esse desejo do esporte em contratar o zagueiro Pablo do Flamengo. Olha só, primeiramente, o Pablo, né? O Felipe Luiz não tem o interesse de contar com o Pablo, não tem o interesse de continuar contando com o Carlinhos, nem viajaram, o Lohan também não viajou, pode ser negociado aí com o CSKA, mas a questão do Pablo é que o Sport tem interesse na contratação do zagueiro do Flamengo, que estava no Botafogo, mas o Sport não quer pagar o salário integral, o Sport quer que o Flamengo divida o salário, que é alto, né? Imagina o Flamengo tendo que continuar pagando uma parte do salário, 50% do salário do Pablo ao o Sport, né? Você tá ajudando o Sport a ter um zagueiro. Eu sinceramente sou contra esse tipo de coisa, mas se o jogador não está nos planos e não tem equipe nenhuma interessada, o Flamengo vai ter que pensar nessa possibilidade, que nesse momento parece estranha, mas o Flamengo fez isso com o Botafogo, inclusive, né? O Botafogo pagava 60% do salário do Pablo e agora o Sport quer pagar 50%. E aí, comenta aqui, você pagaria 50% do salário para o Pablo ser jogador do Sport Recife? Convido você a seguir, curtir. Flamengo com o Juninho divulga aí os relacionados para a partida contra o Volta Redonda. E os relacionados são Alcaraz, Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, De Arrascaeta, De La Cruz, Eric, Everton Araújo, Guilherme Varela, Gerson, João Vitor, Juninho, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus G, Matheus Gonçalves, né? Michael, Pablo Lúcio, Plata, Rossi e Wesley. Então, Flamengo aí, pela primeira vez no Campeonato Carioca, vai com o time titular. E a gente espera um bom jogo e uma boa goleada. É que todo mundo espera, não só o flamenguista. O elenco dos caras, o jeito que não vai dar uma goleada? Tem que golear no Carioquinha aí, meu. Porra. Ou Cariocão, né? Então eu falo Paulistinho também, Paulistão, tem essa. É campeonato estadual. Pré-temporada, né? Vamos ver como é que vai estar o Flamengo aí nesse jogo contra o Volta Redonda, né, cara? Jogo que tá todo mundo esperando, né? E tem a estreia do Juninho, que é o substituto do Gabigol e vai jogar porque o Pedro ainda está machucado, tá? No mercado da bola, do Flamengo, tá aí a novela do Vitão, né? Virou novela, né? O Vitão agora. O Palmeiras, o Flamengo querendo contratar o Vitão. Eu falei pro Palmeiras que o Vitão ele é da base do Palmeiras, pra quem não sabe, ele começou na base do Palmeiras, tá? Do Palmeiras ele foi para a Ucrânia, da Ucrânia veio para o Internacional, por causa daquele conflito lá, e agora o Flamengo tá querendo contratar. O Vitão, um baita de um zagueiro, ele era capitão da seleção sub-20, tá? Do Brasil, já foi, disputou Copa, se não me engano, foi vice-campeão. Então, o Flamengo buscando a contratação do Vitão, mas aí o Internacional tá querendo 14 milhões de euros, que são 10 milhões em dinheiro e o perdão da dívida lá do Thiago Maia. E agora, você acha que vale isso? Né? Tem que ver, né? Quem vai definir é o José Boto, lá com o Felipe Luiz, né? Vamos aguardar, né? O Inter está irredutível quanto a isso. O Flamengo tinha chegado a oferecer 7 milhões de euros, né? E mais a dívida
perdoada lá do Thiago Maia, que o Thiago Maia é avaliado em 4 milhões, né? Então vamos aguardar, né? Tem essa história, tem aí gente querendo denunciar o Flamengo na CBF por aliciamento de jogador, porque o Flamengo teria conversado primeiramente com a staff do Vitão, com o Vitão e sem falar com o Inter, ou seja, acertou tudo com o Vitão, né? Contrato, 5 anos de contrato, salário, mas não tinha conversado com o Inter. Então isso é considerado aliciamento, segundo a galera lá. Inclusive no último vídeo aí que eu trouxe, tem aí o depoimento lá, até da figura do Baldasso lá, que é o símbolo do Inter, torcedor, jornalista símbolo do Inter lá, youtuber também, que fala bastante, que cobre o Inter lá, apaixonado pelo Inter, né? Fanático, né? Como diz, né? Que ele é fanático. E ele falando, presidente Barcelos, né? Marcelo, olha só, tem que denunciar o Flamengo na CBF, presidente Barcelos, abre o olho. Ele é bem, né, midiático, o cara mesmo, né? Vamos que vamos. Pra quem não viu, tá lá o meu vídeo aí, anterior aí, tá? Onde tem também a da tia Leila, tá na capa lá, e tá aí o Vitão, tá? E vamos que vamos, tá? O Eduardo Paes, trazendo de novo aqui, eu já fiz o vídeo anterior, ele falou de novo nesta sexta-feira sobre o estádio do Flamengo, né? Os caras estão corneteando ele, estão enchendo o saco dele lá, cara. E ele rebateu as reportagens veiculadas aí na imprensa sobre a dificuldade que o Flamengo pode encontrar por conta dos gasodutos que estão no local lá do terreno do gasômetro, né? E bancou as transferências das estruturas presentes do terreno. Então os caras tão bravos lá. Aí o pai prefeitura, né? Isso que é uma notícia velha, né? Que saiu ontem, falou ele. Aquela história de endividado e sem perder o poderio esportivo que tem. Essa é a minha opinião. E o Jorge Jesus deu as entrevistas aí, cara, recentemente. Falou bastante coisa, mas eu destaquei 3 coisas que eu achei legal que ele falou. A primeira é que ele se sente o Pedro Álvares Cabral do futebol brasileiro. Pois é. É muito interessante. Já vamos comentar. A segunda coisa que eu achei legal é que ele falou que ele não tem medo de retornar ao Flamengo. Mas tem uma mensagem nas entrelinhas aí que eu vou comentar e quero ver se você concorda comigo ou não. Uma coisa que eu peguei ali e vou, né? Já é uma maldade minha aqui, mas vamos ver. Não é maldade, é brincadeira, né? Mas essa aí. E a terceira coisa, que ele diz que o Flamengo de 2019 não se compara de jeito nenhum com o Botafogo. Não tem comparação com o Botafogo de 24, cara. E ele explicou por quê. E eu acho que ele tá certo, na boa, né? Mas vamos começar com a questão do Pedro Álvares de Cabral. Por que ele se acha o Pedro Álvares de Cabral do futebol brasileiro? Porque ele veio aqui em 2019, pegou um Flamengo que estava em reconstrução, né? Que é um time que já estava bem financeiramente, mas não estava ganhando. E ele botou aquele time na linha, cara. Bom, quem não lembra do Felipe Luiz correndo atrás de um zagueiro, do atacante do Bahia, o Felipe Luiz ficando lá atrás. Eu lembro disso aí. Todo mundo tirando o sarro. Isso foi uma das coisas que acontecia, né? Ele veio, cara, botou esse time do Flamengo para jogar e ninguém ganhava do Flamengo. O Palmeiras em 2018 era um timaço, cara. O Palmeiras tinha 2 times em 2018. Ganhou o brasileiro com um time alternativo, reserva. E aí na Libertadores foi com o time titular, mas não deu certo, né? Mas foi campeão com um time, usando o time alternativo. Lucas Lima jogava naquele time alternativo do Palmeiras e jogava bem ainda, o único ano que ele jogou bem. Bom, aí veio o Flamengo em 2019 e acabou com o Palmeiras. Cara, eu fiquei puto. Eu não me conformava. O Palmeiras só tomava de 3 do Flamengo. E o Palmeiras completo, com Dudu, aquele time que tinha, né? Tinha Keno, mas não ia, velho. Chegava no Flamengo, o negócio voltar para trás. Né? O Palmeiras perdeu 2 técnicos, né? Tanto o Filipão quanto o Mano Menezes foram mandados embora após perder pro Flamengo. Esse aqui é o ponto. E por que ele fala que ele é o Pedro Álvares Cabral? Porque quando ele veio pro Brasil, ele fala assim, ó, que o futebol era cheio, era muito de posição e de pouca pressão. Hoje não. Ele já sabe que é fazer pressão, ali a pressão alta. Este foi um dos componentes de jogo que fizeram mudar o futebol brasileiro, porque qualidade o jogador também tinha, sempre teve, o talento continua lá. Mas no futebol só talento não ganha jogos. O talento com a qualidade do trabalho é o que ganha título e jogo. O que ele quis dizer? Que a gente era meio relaxadão, né? Não estava indo no futebol moderno. Hoje, os times brasileiros já são mais
né, mais focado taticamente, né. Eu tenho algumas ressalvas quanto a isso, que eu acho que o jogador brasileiro tem que ter mais criatividade, tem que manter a criatividade. O que aconteceu, que sim, ele veio, mostrou, né, que mudou o estilo de jogar, a preocupação tática aumentou muito no futebol brasileiro, tanto é que os nossos técnicos nunca foram preocupados com isso, porque sempre tiveram, o jogador tomava conta do jogo, fazia o que queria, só que a gente não tinha mais essa qualidade de jogador que tinha antigamente, né? Então é necessário hoje ter um sistema tático, uma disciplina, e é claro, né, tentar não perder o jogador, né, o jogador com a sua criatividade. Mas sim, cara, eu acho que melhorou muito o futebol brasileiro nessa parte, e a gente ficou mais competitivo em relação ao futebol que a gente estava jogando aí num tempo que estava muito marasmo mesmo. Essa que é a verdade, né, cara? Então ele veio e mudou, aí vieram os outros técnicos portugueses, né, e continuaram esse trabalho, vídeo aí Abel Ferreira, Arthur Jorge, então mudou um pouco sim, né? Então ele sentindo Pedro Alves de Cabral, porque ele, como se ele tivesse descoberto o Brasil para os técnicos portugueses, né, que vieram depois. E a segunda coisa interessante que ele falou, que é a questão de ele não tem medo de retornar ao Flamengo, né, cara? Ele falou assim, ó, eu não tenho medo nenhum de voltar para o Flamengo no aspecto esportivo, que não vai ser igual, não vai. A maior parte dos jogadores já não está lá. O Flamengo tem que voltar e fazer um time para se enquadrar nas ambições do clube. Ao longo dos anos foram perdendo as grandes referências do elenco do meu tempo, e para ter essa dimensão não se faz de um dia para o outro. Se faz com o tempo, com organização, boa estrutura, qualificar cada vez mais o plantel e depois avançar com o Felipe ou com outro treinador. Mas neste momento ainda não vai conseguir. O que ele quis dizer? E eu entendi que ele não tem medo de voltar para o Flamengo, porque ele sabe do que ele fez aqui. Ele sabe que ele fez muita coisa. E ele sabe também que é muito difícil, cara, ou quase impossível, ele repetir o feito que ele teve aqui. E ainda mais não tendo o nível de jogador que ele tinha em 2019. E aí, cara, eu fiquei pensando, por que ele não voltou nas vezes, já que ele falou que não tem medo de voltar, por que ele não voltou nas vezes que teve a oportunidade de ter voltado, que o Marcos Braz foi atrás dele lá? Porque é exatamente isso que ele deixou escrito aqui, ele deixou falado. Tipo assim, para fazer de volta aquilo que tem que ter ambição, tem que ter um plantel do mesmo nível. E ele não via, de repente, mais desse plantel no mesmo nível, para ele voltar, e aí que ele sabia que ele ia ser cobrado, ele sabe que ele vai ser cobrado, para ter a mesma coisa que aconteceu da primeira vez, e ele sabe que é quase impossível fazer isso, né? Mas, né, o que deu a entender, então, que se o Flamengo tiver aquele timaço de novo, né, tipo, com jogadores daquele mesmo nível, que ele considera mesmo nível, ele volta. Senão, ele não adianta nem ir atrás dele, que ele não vai voltar. É o que eu entendi aqui, tá? É o que eu entendi, apesar de ele falar que ele não tem medo. Ele não tem medo. Ele não tem medo, mas ele quer que tá com um plantel do mesmo nível. E aí, será que o Flamengo vai conseguir? E aí ele falou, né? Ó, um dia eu quero voltar, agora não sei, né? Não sei quando, neste momento estou muito bem aqui no Al Hilal, tenho um presidente que me adora, tenho uma torcida que não é igual ao do Flamengo, são menos, mas que também gosta de mim, e no futebol não se pode fazer projetos a longo prazo. É o dia a dia, assim que eu penso. Neste momento estou bem no Al Hilal, daqui a um mês posso nem estar aqui. Tudo muda rapidamente, não tenho um projeto de carreira a longo prazo para a minha vida. O importante neste momento é onde estou e estou bem seguro. Ou seja, né, neste momento ele não vai voltar para o Flamengo, e ainda falou, resta saber se a parte de lá ou a parte do Flamengo ainda quer ele, né? Né? Hoje os dirigentes já não são os mesmos, apesar do BAP ter sido o diretor dele e ele conhecer muito bem, né? Falamos muito na altura da eleição, mas os momentos de decisão são determinantes para que as coisas possam dar certo ou não. E é importante isso aí, né? Você lembra que o pessoal estava falando que ele poderia voltar com o BAP? Viu que ele falou aqui, ó, falamos muito na época da eleição. Isso até por causa do José Boto também, né? E a galera, isso é mentira. Eu acho que teve uma possibilidade, sim, né? Mas eu acho que por ele estar bem no Al Hilal, e aí o Felipe Luiz também, né? O surgir, eu acho que deu uma esfriada no negócio. Para finalizar, a terceira coisa que ele falou aqui que eu achei muito interessante é que o Flamengo de 2019 não tem comparação com o Botafogo, né? O Botafogo não tem como se comparar com o Flamengo. E é bem verdade, né, cara? Nas palavras dele, isso nem tem conversa.
Nem há comparação possível. Não é por eu ter sido o treinador do Flamengo. Comparar o Flamengo do meu tempo, onde ganhou tudo que havia para ganhar. O Botafogo não ganhou. Ganhou o Libertadores e o Brasileirão. Começou, por assim dizer, o seu Jorge Jesus. No meu tempo, nós ganhamos tudo. Fomos campeões estaduais, Brasileirão, Libertadores, Supercopa, Recopa. Ganhamos tudo o que havia para ganhar. O Botafogo teve mérito, eu acompanhei muito. Também fiquei muito feliz pelo Arthur Jorge ter feito esse feito. Mas não há comparação possível entre a qualidade de jogo que uma equipe tinha e a qualidade que o Botafogo tinha. Não dá para comparar. E realmente não dá, né, cara? São duas coisas diferentes, né? O Flamengo do Jorge Jesus era um time muito foda. Cara, construía, envolvia. Mano do céu, que loucura que era aquilo, cara. Não tinha como parar os caras, velho. É isso aí, nação rubro-negra. É uma bomba para a torcida rubro-negra. Isso porque Jorge Jesus está cogitando um retorno ao Flamengo. Será que essa história vai virar realidade? O Felipe Luiz está muito bem obrigado no Flamengo, né, gente? Então é bom nem pensar nisso. O Flamengo acaba, né, como vocês viram, de anunciar a contratação aí de Danilo. Ele vai chegar no Rio de Janeiro na próxima semana. Por isso fica ligado, porque os próximos dias novidades podem surgir. Mas antes de ir embora, já vai aí se inscrevendo no canal, se você ainda não se inscreveu. Ativar o sininho das notificações se você ainda não ativou e não esquece de deixar aquele like. Obrigado por vocês ficarem comigo até o final do vídeo e comenta aí a opinião de vocês. O que vocês acham dessa vinda de Jorge Jesus para o Flamengo e a contratação de Danilo? Vocês gostaram? Até o próximo vídeo.